Então, boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar sobre o capítulo 10, né? Bem-aventurados misericordiosos. Mais exatamente do item 1 ao 3, certo? Então a gente vai falar sobre perdoai para que Deus os perdoe, reconciliar-se com seus adversários, né? E os sacrifícios mais agradáveis a Deus. Todo o Evangelho segundo o Espiritismo é muito rico de conteúdo edificante, né? Para todos nós. Então, se queremos consolo, se queremos uma palavra amiga, a gente pode encontrar isso no Evangelho. O Evangelho do primeiro ao último capítulo, digamos, da primeira à última página, está cheio, né, de mensagens esclarecedoras da Boa Nova de Jesus para nós. O capítulo 10, ele me chama a atenção muito pelo fato de falar sobre a misericórdia, né? Bem-aventurados misericordiosos. O que é a misericórdia? Bem-aventurado é uma pessoa que é feliz, então feliz daquele que tem misericórdia. Misericórdia, em outras palavras, a gente pode chamar de compaixão, né? De amparo. Então, bem-aventurado o que proporciona isso ao seu próximo, porque terá misericórdia também. Aqui, logo no primeiro tópico, entra aí, ó. Perdoai para que Deus os perdoe. Bem-aventurados que têm os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Isso está no Evangelho de Mateus, né? A misericórdia é o complemento da mansidão, pois quem não é misericordioso não saberá ser manso e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esse capítulo do Evangelho inteiro traz para nós exatamente isso, sobre o perdão e o esquecimento das ofensas, certo? Então, o que a gente precisa para alcançar essa misericórdia? O que eu preciso trabalhar em mim para que eu me torne misericordioso, para que eu consiga esse dom, né? A gente já sabe, nos capítulos anteriores, onde a gente vem trazendo todas as leis, né? As leis de Deus e as leis naturais, e lendo esse capítulo a gente descobre que a lei de Deus é a lei natural. Então não existem duas leis. A lei de Deus e a lei natural é uma só. Jesus trouxe essas bem-aventuranças para a gente, e logo após isso ele trouxe uma oração, que é a oração do Pai Nosso, né? E lá na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a falar: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, né? Isso é profundo. Essa simples frase tem uma profundidade muito grande, porque perdoai a minha falta da mesma forma com que eu perdoo a falta do meu colega, da mesma forma que eu perdoo a falta que cometeram a mim. Então, nessa oração, eu peço a Deus para que me trate da mesma forma com que eu trato o meu próximo. Se a gente for trazer para o nosso dia a dia, como que será essa forma? Como que a gente trata o nosso próximo, né? Então, tendo a misericórdia, aprendendo um pouco mais sobre o perdão, a perdoar, não só perdoar, mas esquecer da ofensa. Não ficar remoendo tal coisa, algo que alguém me fez, ou que falou, ou que saiu tal comentário que me tirou do sério. Entendeu? É isso que o Evangelho vem nos trazer. É ensinar a ficar em paz consigo mesmo e a ficar em paz com o próximo.
Porque a partir do momento que eu aprendo a ter misericórdia, aquilo já não me magoa mais, né? Porque daí a gente segue o exemplo de Jesus. Quem aqui na Terra mais teve, digamos que, motivos e razões para ficar entristecido foi Jesus. No entanto, foi o que mais mostrou misericórdia para com a humanidade inteira. Porque muitas das vezes a gente pensa que só as pessoas que crucificaram Jesus foram as que foram ingratas a Ele, né? E na verdade é a humanidade inteira. Depois da vinda de Jesus, quanto tempo, né, a humanidade ainda vem se arrastando nas guerras, nas dificuldades, né, no egoísmo, causando sofrimento uns aos outros, porque não tem a misericórdia. Porque ainda no seio humano não despertou totalmente a misericórdia. Porque a gente não aprendeu a perdoar, a gente não aprendeu a esquecer as ofensas. Sempre quando a gente abre um noticiário, que a gente vai ler um jornal ou uma matéria, que falam sobre ameaças de bombas nucleares, ameaça de guerra, ameaça de atentado a isso, aquilo. Aí tem-se por trás disso toda uma história de todo um passado, de toda uma mágoa, de toda uma angústia que não foi superada, que não foi esquecida e principalmente que não foi perdoada. Certo? Então, é muito grave quando a gente não consegue perdoar. Porque como é que eu vou pedir a Deus que me perdoe? Mais pra frente a gente vai ver, tem um tópico no terceiro item que fala, né? Como é que eu vou pedir a Deus que me perdoe se eu não aprendi a fazer isso? É a mesma coisa que eu exigir, né, que alguém faça uma coisa que eu não faço. Exigir que alguém faça com perfeição aquilo que eu não sei fazer. Mas eu exijo, mas eu quero que a pessoa faça com perfeição, mas eu não sei fazer. Uma coisa, não que é obrigação só daquela pessoa, mas uma coisa que é obrigação de todos. É diferente. Porque como é que eu vou exigir, né? Então, infeliz aquele que diz, jamais perdoarei. Pois se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. A gente tem uma música que fala que a noite da morte é triste e densa, né? Para aqueles que dormem sob a treva. Aqui nessa parte do Evangelho, que esse de Mateus traz para a gente, retrata bem essa parte dessa música, né? Como é que eu vou descansar em paz? Como é que eu vou viver em paz? Como é que eu vou ter a paz? Se eu não aprendi isso ainda, se eu não comecei a praticar, mas eu não vou perdoar. Não vou perdoar de jeito nenhum. Me fez porque quis. A pessoa tem que pagar, né? Então eu não estou praticando os ensinamentos de Jesus. E como exigirei alguma coisa? Como é que eu vou exigir algo? Porque na maioria das vezes, quando você vê as pessoas falando, eu não vou perdoar, né? Pode passar o que passar, não vai ter meu perdão. Eu quero justiça, certo? A gente escuta muito isso. Quando a pessoa não perdoa, será que a pessoa quer justiça? De fato, o que seria justiça? Ou será que a pessoa simplesmente ela quer vingança? Porque está cheio o mundo hoje de pessoas querendo vingança, né, fantasiada de justiça, né? E a justiça, pelo menos a justiça da lei de Deus, né, está no Evangelho, está nos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Há muito tempo, por sinal. E ainda temos muito pela frente a aprender com esses ensinamentos e a conviver
com os nossos semelhantes. Porque a finalidade da humanidade, a finalidade da reencarnação é a evolução moral. E a gente vê que o planeta necessita e muito dessa evolução. E tecnologicamente a gente já está bem avançado, intelectualmente já tem-se um progresso muito bom, moralmente é que a gente ainda vem se arrastando. É uma das partes mais difíceis, né, de se cumprir. E Jesus nos traz no Evangelho, através da misericórdia, nós podemos ir trilhando esse caminho da evolução, certo? Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais rápido com o vosso adversário, enquanto estiverdes no caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregar ao ministro da justiça, e não sejas trancafiado no cárcere. Em verdade vos digo, não saireis de lá até pagardes o último centavo. Esse tópico é tenso. Esse tópico ele nos leva a refletir, né? Mais uma vez, o trecho da música que eu já tinha comentado antes, né? Que ela fala enquanto é dia, para que a gente possa fazer as coisas enquanto é dia. Enquanto eu estou aqui com meu irmão, enquanto eu estou encarnado, que eu busque seguir os passos do Mestre, que eu busque me reconciliar com Ele, que eu busque reparar todas as faltas que eu cometi da melhor maneira possível, certo? Porque a gente não sabe quantas encarnações a gente já está vindo para exercer esse ensinamento de Jesus, para viver esse ensinamento. Então a gente não tem a exata ideia de quantas vezes eu já vim, de quantas vezes eu já falhei nessa missão, nessa parte. Quantas vezes eu tenho que ainda voltar para fazer essa tarefa, que aos olhos de Deus e da espiritualidade é muito simples, que aos olhos de alguns seguidores do Cristo é muito simples, entendeu? Dentro do próprio Espiritismo nós temos vários exemplos, vou citar um apenas, Chico Xavier, que não guardava mágoas. Chico Xavier sempre era muito caridoso, sempre era muito compreensivo, e às vezes em que ele vacilava um pouquinho, o Emmanuel chegava e falava para ele: olha, Chico, é da maneira que tem que ser feito. E Chico, sempre muito obediente, fazia, certo? Quantas vezes Chico foi criticado, né? E quantas pessoas, com menos crítica que ele recebeu, né, se revoltaram tanto, causaram tanto sofrimento, não é verdade? Às vezes a gente analisa e vê que tem pessoas que passam por dificuldades extremas, que passam por provações muito dolorosas, e não tem a revolta, não tem a mágoa, não vive uma vida amargurada, apesar de ter passado por tudo que passou. Muitas das vezes a pessoa perdoou, a pessoa esqueceu, a pessoa se reconciliou. Ah, mas a pessoa me fez algo de muito grave. Essa pessoa representa perigo à minha vida, à minha integridade física. Mesmo assim, eu devo perdoá-la? No Evangelho fala misericórdia, perdão das ofensas, entendeu? Ele não abre aspas para que seja analisado uma outra forma ou para que seja tratado de uma outra maneira. É o perdão. Eu vou precisar
estar com essa pessoa presencialmente para perdoar? Não. Eu posso começar a praticar isso nos momentos em que eu tiver com pensamentos negativos voltados àquela pessoa, nos momentos em que eu tiver, que eu me pegar desejando que o mal aconteça para aquela pessoa, ou pior ainda, se aconteceu algo de ruim e eu me sinto feliz com isso, eu me sinto alegre, é nesses momentos que a gente tem que voltar, que a gente tem que refletir, a gente tem que repensar na nossa conduta e buscar fazer diferente. Assim a gente já vai começando a perdoar, certo? Aqui diz no Evangelho, na prática do perdão e na do bem geral, há mais que um feito moral, há também um efeito material. Como sabemos, a morte não nos livra dos inimigos. Então, assim, não adianta a gente tentar se esconder, a gente tentar se esquivar, sem tentar praticar o perdão, sem tentar esquecer aquela ofensa. Por quê? Não importa se eu estou no plano físico ou no plano espiritual. No momento em que eu vibrar um pensamento negativo sequer para aquele irmão que me persegue, ele vai estar comigo. Ele vai conseguir me encontrar, porque é dessa forma que esse irmão nos procura, né? E o Evangelho nos traz a solução de como a gente deve agir para com esse irmão, independentemente de estar encarnado ou desencarnado. A doutrina espírita ainda nos traz campanhas maravilhosas que nos ajudam. Olha só, campanha de fraternidade Alta de Souza, que é realizada nessa casa espírita. Muitas das vezes tem uns obsessores nossos que vêm nos observar. Chega e nos encontra realizando uma campanha, né? Então, alguma coisa no pensamento dele às vezes já muda. Ali ele fala, como esse ser que eu conheci na vida passada, que fez o que fez comigo, está fazendo essa campanha hoje? O que aconteceu aí para essa pessoa mudar? O que tem de interessante para que levasse essa pessoa a estar fazendo a prática da caridade, a estar ajudando ao próximo? E eles analisam também, né? Porque muitas das vezes nós temos obsessores por falhas que nós cometemos em vida passada. E esses irmãos nossos não aprenderam a nos perdoar. Não aprenderam a ter misericórdia. Mais uma vez o Evangelho e a doutrina espírita nos traz algo bem interessante. Ensinar quem ainda não aprendeu. Assim como Jesus nos ensinou, através do exemplo e através da vivência. Porque não adianta a gente estar aqui na frente, trazer uma palestra, apenas falar, apenas fazer uma exposição oral, se eu não vivo aquilo que eu falo. Fica contraditório, fica sem lógica, perde-se totalmente a credibilidade. A partir do momento que a gente começa a vivenciar, a partir do momento que eu digo, eu não sou perfeito, mas eu vou encarar esses ensinamentos de Jesus e eu vou começar a praticá-los, já é totalmente diferente, certo? E a praticá-lo realmente com seriedade, com amor, certo? Então, isso é reconciliar-se com os adversários, não guardar mágoa, perdoar, procurar não desejar o mal a esse semelhante, procurar não se felicitar com o mal que porventura venha a acontecer com esse indivíduo, né? E dar o exemplo, certo? Se algo de errado eu fiz, que eu possa
reparar, que eu possa buscar a reparação desse mal entendido, que eu possa buscar a reparação dessa ofensa, certo de que não é só aqui que vivemos e não é só aqui que seremos cobrados, tá? O sacrifício mais agradável a Deus. Quando eu li essa parte, eu fiquei me perguntando, qual será o sacrifício mais agradável a Deus, né? Será que Deus se agrada de sacrifício? E a gente já leva logo para o lado bem material. Então lá em Mateus está escrito assim, ó, se fostes apresentar vossa oferenda ao altar, recordai que vosso irmão possui alguma coisa contra vós, abandonai vossa dádiva junto ao altar e ide o quanto antes reconciliar-vos com o vosso irmão e depois retornai para oferecê-la. Isso está no Evangelho de Mateus. Quando eu for entregar os meus sacrifícios no altar de Deus, né? Quando eu for entregar as minhas benevolências a Deus, isso está aqui, ó, no Evangelho. Se eu ainda tiver algo contra, ou tiver algum irmão que não conseguiu me perdoar ainda, que eu volte, que eu faça essa reconciliação, que eu faça essa reparação. Depois, logo após isso feito, que eu vá apresentar a minha oferta no altar de Deus, né? A gente sabe que na doutrina espírita não trabalhamos com ofertas material no altar de Deus. Então, o traje nupcial para entrar no reino dos céus, a qual nós acreditamos, é o traje da evolução moral, é o traje do perdão, do amor e da caridade. Não trabalhamos com questão material. Então, o que é a nossa oferenda a Deus? O que nós temos para oferecer a Deus? Fica essa pergunta ainda para a gente, né? Se hoje eu estivesse com Deus, o que eu teria para lhe oferecer? Eu teria que voltar ainda para reparar algum erro, algum desvio? Ou eu já estaria pronto para oferecer, né, esse sacrifício, essa oferenda para Jesus, né? Porque assim, o sacrifício que Deus mais admira em nós é o sacrifício de nós mesmos. O esquecimento de si próprio para o bem do outro. Eu não me importo se alguém me ofendeu. O que importa, né, é de que maneira eu vou encarar essa ofensa, né, e qual a maneira o que eu vou fazer para que esse irmão não leve essa imagem, não leve essa amargura dentro dele, né? O que eu posso fazer para ajudá-lo a reparar isso? Muitas das vezes a gente não pode nem ter o contato com a pessoa, mas aí a gente pode buscar através de uma prece, né? Porque a fé remove montanhas. Então, se a fé remove montanhas, por que a fé não pode remover a amargura de um coração? Certo? Então, é através de todo esse ensinamento do Evangelho, de todo esse sacrifício, digamos assim, para nós ainda um pouco difícil, mas sabemos que é algo necessário, porque está nas leis de Deus. E tudo aquilo que está nas leis de Deus é necessário. E em um momento ou outro irá se cumprir.
certo? Então, a mensagem do Evangelho que a gente tem hoje é essa, de perdoar, de reparar as ofensas, de amar ao próximo, de procurar fazer o bem, acima de tudo, né? Porque, mais uma vez, como pedir, até na oração do Pai Nosso, como pedir perdão para minhas ofensas, se eu não consigo perdoar o meu próximo, né? Jesus já trouxe isso bem claro, é uma oração muito acessível, certo? Então, em praticamente todos os lares, você encontra essa oração. Em praticamente todos os lares, em praticamente todas as famílias, a oração que Jesus nos ensinou está presente. E lá fala: perdoai como eu perdoei, assim como eu perdoei aquele que me ofendeu. Senhor, perdoa minhas ofensas, por favor. Então, tá aí pra gente tentar praticar mais esse ensinamento de Jesus, que é o perdão da ofensa.